Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Vandelso, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Estamos iniciando o nosso devocional diário. E o ponto alto do nosso devocional diário é a leitura de uma porção da Bíblia Sagrada, na versão da Bíblia de Jerusalém. Estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo de número 3, onde ontem nós lemos a tese de Paulo, que se encontra nos versículos 6 e 7 do capítulo 3, e dos versículos 8 a 14, nós vimos a prova dessa tese de Paulo, a prova pela Escritura. Então, dentro da Escritura, Paulo demonstra a veracidade da sua tese. Agora vamos ler os dos versículos 15 ao 18, que vai nos falar que a lei não invalidou a promessa. E depois do 19 até o 22, que nós vamos ler sobre o papel da lei. Vamos lá? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, primeira porção, do 15 ao 18, diz assim: Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e à sua descendência. Não diz e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, e a tua descendência, que é Cristo. Ora, eu digo, uma lei vinda 430 anos depois, não invalida um testamento anterior, legitimamente feito por Deus, de modo a tornar nula a promessa. Porque se a herança vem pela lei, já não é pela promessa. Ora, é pela promessa que Deus agraciou a Abraão. Então, quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí foi feita uma promessa de Deus a Abraão, extensiva à sua descendência. Logo, a lei não pode invalidar uma promessa. É o que Paulo coloca para nós nesta porção. Vamos ler então o papel da lei, os versículos 19 até o 22. Diz assim: Por que então a lei foi acrescentada? Para que se manifestassem as transgressões. Então, a lei, ela foi acrescentada, foi dada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa, promulgada por anjos pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura
encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem. Então, o papel da lei é manifestar o pecado. O homem, diante dos preceitos da lei, ele descobre a sua incapacidade de cumpri-la. Ele entende ser um pecador quanto mais, um ser caído, mais que isso, condenado. Mas Deus fez uma promessa ao nosso pai da fé, Abraão. Em ti, em Jesus, na descendência de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus. Ele diz assim: então a lei é contra as promessas de Deus de modo algum, ele diz. Se tivesse sido uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Eis que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é? É a sentença. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa feita pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Então, irmãos, amigos, vejam que revelação extraordinária. A lei mostra-nos a nossa incapacidade para cumpri-la. E se nós não temos condições de cumprir a lei, logo estamos condenados, fadados ao abismo. Contudo, uma promessa de Deus foi dada a Abraão, de que na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. A universalidade da promessa da salvação. Contudo, cabe ressaltar que, embora a salvação seja universal a todos os homens, nem todos a recebem no coração. Mas para aqueles que creem, a promessa se cumpre em suas vidas. Que coisa gloriosa, não é? Então, que você possa ser daqueles que crerão, que abrirão o coração para receber o cumprimento da promessa feita a Abraão na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Com estas duas porções, de 15 ao 18, a lei não invalidou a promessa. E do 19 ao 22, o papel da lei, com essas duas porções, eu abençoo neste dia, dia 30 de setembro de 2021, nesta quinta-feira, eu abençoo a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.